Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 8. Vamos ao texto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Amados irmãos, vamos falar sobre autenticidade. Como saber se aquilo que falamos no momento da oração é autêntico? Se aquilo que falamos, que oramos, está sendo revelado no nosso dia a dia. Esse versículo faz parte das instruções do apóstolo Paulo de Tarso, ao jovem pastor Timóteo, sobre a ordem espiritual na comunidade cristã. A lição central desse texto mostra que a oração verdadeira exige um coração limpo e pacificado. Aliás, a boca fala do que o coração está cheio, mas muitas vezes nós podemos maquiar o que verdadeiramente está dentro do nosso coração através de palavras bonitas, através de palavras que emocionam, mas que estão distante da realidade. Paulo mostra que a oração não é apenas palavras dirigidas a Deus. Ela envolve a postura interior da pessoa. Por isso ele menciona 3 elementos importantes nesse mesmo versículo. Ele fala sobre mãos santas, ou seja, uma vida limpa diante de Deus. Aqui Paulo está deixando claro para Timóteo que a verdadeira oração não termina quando fechamos a boca, mas ela também faz parte de uma vida reta, de uma vida limpa diante de Deus. Está no nosso comportamento diante das pessoas. Outro ponto que ele diz nesse versículo é sem ira, ou seja, um coração livre de ódio, livre do ressentimento. E eis aí a grande dificuldade, né, irmãos? Qual coração nesta terra que não foi ferido pelo ódio, pelo ressentimento? Veja que Paulo está atentando aquele pastor a um problema na igreja primitiva, que até hoje se mantém. Porque esse problema não é da igreja, esse problema é da natureza humana. Infelizmente, o nosso coração é um coração ressentido. Guardamos coisas, guardamos palavras, guardamos situações. E aqui Paulo já está orientando aquele pastor a orientar aquela comunidade, dizendo: olha, irmãos, a verdadeira oração precisa partir de um coração livre do ódio, livre do ressentimento. E por último ele fala sem contenda. O espírito livre de disputa e divisões. Paulo, por várias vezes, critica um povo que se une para disputar, enquanto não entendeu que a nossa união reflete o corpo de Cristo. É na unidade que crescemos, é na distribuição dos dons que o Espírito sobre nós realiza curas, libertações, mas é o mesmo Espírito. Ou seja, Deus não está interessado apenas no ato de orar, mas na condição espiritual de quem ora. Vou repetir, Deus não está interessado, amados, apenas no ato de orar. Ele não está interessado apenas se você sobe montes, se você desce montes, se você faz campanha, se você faz propósito. Ele não está interessado no horário do dia ao qual você ora, se é pela manhã, se é pela tarde, se é na madrugada, não. Ele não está interessado se você chega mais cedo no culto para orar, se as suas orações são longas, se você usa muitas palavras na oração, não. Ele está preocupado na condição espiritual de quem ora. Porque aí nós vemos se a oração verdadeiramente está fazendo efeito. E quando a oração está fazendo efeito? Quando ela nos alinha aos propósitos de Deus. Quando a oração diminui a nossa vontade para que a vontade do Senhor seja soberana. Agora, de que forma podemos aplicar este versículo? Talvez alguém vai dizer: ah, pastor, é só orar, porque Paulo diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Sim, aliás, é o que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Porém, aqui é algo mais profundo.
levantando as mãos sem ira e sem contenda. Uma oração que não seja facciosa, uma oração que não seja para agredir o irmão, cutucar o irmão, uma oração que não é feita para eliminar o outro, mas uma oração que nos alinha à vontade de Deus. Esse versículo nos ensina algumas práticas espirituais muito concretas para o cotidiano. Primeiro, antes de falar com Deus, examine o coração. Muitas vezes nossa oração tem se tornado um monólogo. Falamos muito, mas não falamos a verdade do nosso coração. Não assumimos diante de Deus o que verdadeiramente nos levou até aquele momento de oração. Nós somos expert em maquiar, mas com Deus não dá para maquiar. Ele nos conhece no profundo. Então, antes de falar com Deus, examine o coração. A oração não é apenas um ritual religioso. Ela é um encontro. Se carregamos raiva, mágoa, orgulho, amados, precisamos primeiro tratar isso diante de Deus. Então, uma pergunta que pode ser um início para uma oração verdadeira diante do Senhor é: existe alguém que eu preciso perdoar antes de orar? Salmo 24, do 3 ao 4. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Eu acho interessante essa dinâmica de Davi. Ele diz, limpo de mãos e puro de coração. Porque às vezes, amados, a mão vai estar limpa, mas o coração vai estar sujo. E quem olha fala, mas a mão está limpa. Mas a mão não está limpa porque não houve ainda a oportunidade de se sujar. Mas dificilmente nós vamos sujar as nossas mãos se o nosso coração estiver limpo. Porque foi isso que Jesus disse. Todas as intenções partem do nosso coração. Então veja a dinâmica. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos, ou seja, que não praticou nenhuma iniquidade e que é puro do coração. Ele fala de uma limpeza interior e exterior. E essa limpeza exterior é refletida nos nossos atos, ou seja, mãos limpas. Segundo ponto, a oração deve acontecer em todo lugar. Paulo diz em todo lugar. Isso quebra a ideia de que a oração pertence apenas ao templo. Isso quebra a ideia de que a oração pertence a um lugar geográfico com hora marcada. É fato que o devocional, por exemplo, é um momento que nós separamos um dia para orar a Deus. E precisa ser assim. A oração também precisa ser um meio de disciplina na nossa vida. Mas a oração não é algo que está restrito a quatro paredes de um templo. Então podemos orar no trabalho, podemos orar em casa, podemos orar andando na rua, podemos orar em silêncio no coração. Torno a dizer, a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, a todo momento fale com o Senhor, seja em pensamentos, seja em palavras, seja de joelhos, seja em pé, fale com o Senhor. Mesmo porque não é em todos os momentos que podemos estar de joelhos, mas em todos os momentos podemos falar com o nosso Pai que está no céu. E através de Cristo Jesus, Ele nos ouve. E isso é maravilhoso. A oração, então, deixa de ser um momento específico, em um local específico, e passa a ser um estilo de vida, não apenas um momento religioso. Que a oração, amados, em nossas vidas seja um estilo. Terceiro ponto, um coração pacificado fortalece a oração. A ira e as discussões internas enfraquecem a vida espiritual. Quem aqui nunca sentiu aquele puxão de orelha do Espírito Santo dizendo, olha, você falou demais, você passou do ponto, não precisava ter falado isso, ter feito desta forma. Jesus ensinou algo semelhante em Mateus capítulo 5, do 23 ao 24. Se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro. Veja que Jesus está deixando claro que qual a melhor forma de mostrarmos que Cristo está em nós? É através do nosso relacionamento com o nosso irmão. Cristo está deixando claro que não adianta palavras bonitas para mascarar a verdade do nosso coração.
E ele está deixando claro aqui que Deus valoriza o relacionamento restaurado quanto à oração. Então, quando eu restauro o relacionamento com alguém que foi quebrado por alguma discussão, por alguma contenda, é também uma forma de oração. Então, uma prática espiritual para hoje. Separe alguns minutos de silêncio. Peça que Deus examine seu coração. Confesse qualquer ressentimento, confesse a ira. Não carregue isso com você. Não faça do seu coração um palco para aquilo que pode te matar. A ira, a raiva, o ressentimento, a mágoa. E por último, ore entregando o seu dia ao Senhor. Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mas, sobretudo, procure a reconciliação. Aí sim, amados, poderemos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. Em qualquer lugar fazer as nossas orações. A oração poderosa, ela não vem apenas de palavras fervorosas, mas de um coração limpo, um coração reconciliado, um coração humilde diante de Deus. Quando levantamos mãos santas, nossas orações deixam de ser apenas faladas. Elas se tornam vida diante de Deus. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia, Senhor. E agradecemos porque o teu Santo Espírito nos acompanha. E em qualquer local nós podemos levantar as nossas mãos e orar a Ti, certos de que o Senhor nos ouve. Ah, Senhor, nos ajude, Senhor, a viver uma vida reconciliada com os irmãos, certo de que é impossível, Senhor, viver uma vida reconciliada com o Senhor separado dos irmãos. Senhor, tira do nosso coração a mágoa, tira do nosso coração a contenda, tira do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que depõe contra nós. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe e até amanhã, tchau, tchau, fique com Deus.